lá. Todos prontos? Prontos para a nossa reflexão da palavra? Amém, amém. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, em Cristo, Paulo está falando, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vamos orar mais uma vez? Te convido a fechar os seus olhos. Obrigado, Jesus, mais uma vez pela tua palavra lida. Obrigado pela igreja reunida. Obrigado por cada irmão, cada irmã minha que está aqui. Eu louvo a Deus, louvo o teu nome, Senhor. Obrigado por esse tempo de adoração, de celebração à vida, ao amor, a Jesus Cristo de Nazaré, que um dia nos alcançou. Que tu possas, Jesus, continuar sendo presente, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações agora. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. 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 Chegamos a essa porção da palavra do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, e mais uma vez vamos refletir no que Paulo está falando a essa comunidade gentílica, não judeus, ao qual se encontra aqui na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, a esses crentes em Jesus Cristo. Nesse trecho que segue, Paulo continua falando dos recursos que Deus nos dá para enfrentarmos a batalha espiritual, para enfrentarmos as batalhas da vida. Domingo passado, nós vimos que nós estamos em guerra. A nossa vida é uma vida em que nós estamos numa batalha, nós precisamos estar armados, vestidos de toda a armadura. Amém? Amém. Paulo faz questão de mostrar que nós não devemos apenas estar vestidos e revestidos da armadura de Deus, mas também de nos mostrar que existe uma energia, uma força que vai além das peças dessa armadura que nós vimos nos versículos anteriores, que Deus quer nos revestir. Há uma força, há uma energia que está além dessas armaduras. É isso que Paulo vai nos mostrar. Na visão do velho apóstolo Paulo, a oração é essa força. A oração é essa energia. A oração reveste a nossa armadura. Porque a oração, ela não é mais apenas uma peça da armadura, mas essa força sobrenatural que Deus concede a nós, que envolve toda a armadura. Toda a armadura que nós vestimos, ela é envolvida e revestida pela oração. Por isso o tema dessa mensagem é essa: nossa energia, a oração. Nossa força, a oração. A visão de Paulo é que as coisas acontecem nas nossas vidas quando a oração envolve toda a nossa vida. Aí sim as coisas de fato acontecem nos nossos ministérios, nos ministérios que Deus confiou a nós, na vida de comunidade que Deus preparou para nós, nos nossos relacionamentos, na nossa vida familiar. As coisas acontecem no seu pessoal, no seu íntimo, quando você ora. É interessante notar que nesses 3 versículos que nós lemos, Paulo faz questão de apresentar alguns princípios de como nós podemos usar a bênção da oração, deste recurso chamado oração, como um recurso do céu, de Deus, em meio aos enfrentamentos das nossas vidas. Como nós podemos utilizar a oração? Que princípios são esses? O primeiro deles, são 5. Quero compartilhar contigo em um versículo. 5 princípios que devem
nortear as nossas vidas, o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos, tudo que a gente faz. 5 princípios. Primeiro deles, todo tempo é tempo de oração. O velho apóstolo começa dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem em todas as ocasiões. O primeiro princípio sobre a oração que esse texto nos apresenta é que a oração é um recurso divino de Deus para todas as ocasiões, para todos os momentos da vida. Nós devemos orar. Por isso, todo tempo é tempo de oração. A oração não se destina, não se limita a um espaço de tempo, a um período do culto, a um dia da semana em que nós chamamos de culto de oração. Isso não existe. Todo tempo é tempo de orar. Através da oração, nós mantemos o nosso contato vital com aquele que é poderoso para fazer todas as coisas. E a palavra diz: muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Jesus. A oração é vital para entendermos o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós. Em uma linguagem contemporânea, atualizada, nós poderíamos dizer que Paulo está nos ensinando que se nós desejamos usar a oração como um recurso vital e de Deus para as nossas vidas, em meio às lutas, em meio aos nossos conflitos, em meio à nossa vida no dia a dia, nós precisamos estar online o tempo todo. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos estar conectados na rede 24 horas. Uma tradução na nossa linguagem hoje é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Ele está dizendo que nós podemos estar em espírito de oração. Não é que eu preciso estar no trabalho, eu tenho que sair para ir me trancar no banheiro, me ajoelhar e orar a cada 5 minutos. Mas é um espírito de oração. Ele está dizendo isso para a gente, que através do espírito de oração, nós podemos falar com Deus, ser orientados por Deus, ter discernimento em meio aos caos que nós vivemos no dia a dia, aos relacionamentos, aos conflitos, às diferenças que nós temos. E lógico, no nosso momento de alegria, através do Espírito Santo, o tempo todo. Outra maneira de ver essa expressão, que o apóstolo Paulo diz aqui, em todas as ocasiões, é entendê-la como em toda ocasião. Literalmente como o apóstolo Paulo escreveu, ou seja, não somente quando as coisas vão mal, porque a nossa tendência é quando nós não estamos bem, quando estamos mal, ou as coisas vão mal, nós fazemos o quê? Oramos mais, pedimos oração, vamos espalhando, ore por mim lá também, porque nós não estamos bem. Aqueles que só oram, a verdade é que aqueles que só oram em meio aos problemas e às desgraças da vida e ao caos, Deus terá que permitir que mais problemas, mais desgraças, mais caos aconteçam para que a gente ore. Você entende essa matemática? Mas em todas as ocasiões, é o que o apóstolo Paulo falou, em todo tempo. Por isso que nós louvamos na alegria, mas nós louvamos também, e o desafio é maior na hora da tristeza. Mas nós louvamos. Por isso nós confessamos pecado, não para alguém, não para o pastor, mas para Deus, para que nada impeça a nossa comunicação com Deus. Por isso nós confessamos pecado, a confidência ao melhor amigo, Jesus Cristo, chegamos a Ele, o conselho na hora em que precisamos de orientação, que vem do Senhor através da sua palavra, o clamor na angústia, em todos os momentos, nós oramos. Todo tempo é tempo de oração. Por isso, a Bíblia nos ensina a fazer o quê? Orar sem cessar. Orar sem cessar. Como tem sido a sua vida de oração? Quanto tempo você tem dedicado exclusivamente para Jesus? O lugar é importante. Como nós nos reunimos aqui como comunidade de fé, o tempo que nós consagramos a Deus é importantíssimo também. Você vir, escolher vir,
Às vezes estava cansado, mas eu vou lá adorar, viver a comunhão com os irmãos, trocar experiências, louvar a Deus, ver os outros louvando, expressar o que tem dentro de mim, na casa do Senhor, com a comunidade de fé. Como você espera entrar na batalha da vida desconectado com Deus? Como é que você espera enfrentar as dificuldades desconectado com Deus? Não tem como. O resultado a gente já sabe onde que vai dar. A sua força, a sua energia, a sua motivação, a sabedoria só vem do Senhor. Uma das maiores estratégias militares, e nós precisamos sempre trazer isso em mente, porque Paulo vive um tempo de guerra, vive um tempo em que o Império Romano é um império que domina as nações. Por isso nós lemos no domingo passado que aqueles que governam dominam. Lembra desse texto? Falando dessa dominação como poder de um império, de uma força, de um exército militar. E Paulo tem esse pano de fundo quando ele escreve tudo isso que nós acabamos de ler sobre estar revestido. O tempo é de guerra, o tempo é de batalha. Uma das maiores estratégias militares é destruir a comunicação do inimigo. Para quê? Para desconectar as pessoas. Nós estamos numa guerra. O que o inimigo vai fazer? Tentar interferir na nossa comunicação. Já passou isso dentro da sua casa? Já teve que chegar com seu filho, sentar e conversar o que está acontecendo? Porque você já não entende mais o que ele está falando, o que ele está vivendo, e você precisa restabelecer a comunicação. Uma das grandes estratégias do inimigo é cortar a nossa comunicação, é desconectar a nossa comunicação com quem? Com Deus. É uma das grandes estratégias. E daí como que a gente quer vencer batalha se a gente não ora? Não está conectado com Deus? Não está em sintonia? Uma das grandes estratégias do inimigo, de Satanás, é fazer com que as igrejas estejam desconectadas. Pessoas dentro da igreja, mas não sabem um do outro, não se importam um com o outro, não sabem o que o outro está passando, não sabem se o outro está sofrendo ou se o outro está feliz. Desconexão na comunicação, na unidade, na irmandade. É uma estratégia de Satanás. É por isso que ele faz de tudo para que você não ore em todo o tempo. E ao invés de você orar, você age racionalmente, carnalmente, impulsivamente, de acordo com o que você sabe a respeito da vida. E eu pergunto, o que você sabe a respeito da vida? A oração vai te responder. Então, essa primeira lição é para você dizer para você, restabeleça a comunicação com Deus. Priorize seu tempo de oração com Deus. Todo tempo é tempo de oração. Primeira lição. Há uma segunda lição. O apóstolo Paulo começou dizendo, orem no Espírito. Vamos ler juntos? Orem no Espírito. A oração precisa ser feita no Espírito. Mas toda oração não é no Espírito, Joel? Não. Não. Se fosse, Paulo não estaria nos instruindo a isso. Orem no Espírito. Orem no Espírito. O segundo princípio é que a oração deve ser feita no Espírito. O que está sendo dito aqui é que a nossa oração precisa ser feita com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é muito clara em nos ensinar sobre a ajuda do Espírito Santo de Deus em nossas orações. Por isso que não há oração correta, não há oração mais forte. Eu vou pedir para o pastor orar sobre isso, porque a oração do pastor é uma coisa, isso não existe. Eu vou pedir para a irmã tal, porque ela tem uma experiência com Deus, uma vida com Deus muito maior do que a minha, então eu nem sei orar. Já ouviu gente falando isso? Eu nem sei orar. Pastor, irmão, irmã, nem me peça para orar na célula, porque eu nem sei. Ore você, porque você é mais experiente. Isso não existe. O que é oração? É conversar, é diálogo. Oração é diálogo com Deus. A gente está conversando aqui, amém? Você não gosta de conversar com as pessoas? Você não conversa com sua esposa? Você não conversa com seus filhos? Você não conversa com seus amigos? Jesus é seu grande amigo, converse com Ele. Desenvolva diálogo com Deus. Desenvolva comunicação com Deus. A Bíblia é muito clara em nos ensinar
que o Espírito Santo nos direciona, nos ensina a orar. E eu coloquei alguns textos e eu fiquei muito feliz quando eu escutei essa semana. Vou levar meu caderninho, né, irmã Miriam, para fazer as anotações. E tem muito texto para você anotar aqui. E aí é uma alegria para um pastor que prepara a mensagem, que estuda, que vai a fundo, ver quando as pessoas estão assim anotando, estão ligadas na mensagem, e pedem mensagem depois. Isso é a maior motivação que você pode dar para um pastor. Eu trouxe alguns textos e eu quero que você anote aí no seu celular, nas suas notas, em onde você quiser, no seu coração, mas anote. Isso é importante para você aprender sobre a palavra de Deus. A Bíblia é muito clara em como o Espírito Santo nos ajuda. Olha só o que Paulo escreve à igreja de Roma. Romanos 8, 26 e 27. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Quem é que sabe orar? Tem um cantor, procure essa música, chamado Atilano Muradas, e ele canta um sambinha dizendo: orar, a orar. Quem é que sabe orar? Quem é que sabe orar? Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Quem é que pede de acordo com a vontade de Deus? O Espírito. Eu e você pedimos conforme a nossa vontade. Não é verdade? Eu e você tendemos a pedir a Deus, a chegar a Deus com a nossa lista intermináveis de pedidos daquilo que a gente quer. Judas 1, versículo 20 diz o seguinte: porém vocês, meus amigos e amigas, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe, a fé em Cristo, fé no Cristo Jesus. Orem guiados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem nos ajuda na oração. Ele não somente nos guia quanto ao que nós devemos orar, como também intercede por nós ao Pai, quando nós não sabemos o que falar, o que pedir ao Pai. Já aconteceu isso com você em meia oração? Chegar diante de Deus e não ter o que falar, nem saber por onde começar. Aí vem o Espírito Santo de Deus, ele acalma o coração, ele alinha os pensamentos, organiza os pensamentos. Veja, Jesus nos ensinou algumas coisas que o Espírito Santo faz quando estamos em comunhão com o Espírito. Jesus, e aí o apóstolo João registrou isso em João 16, versos 7 até o 15, eu vou ler para você. Jesus, palavras de Jesus: eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá. Quem é o nosso auxiliador? O Espírito Santo. Deus, Jesus conversando com seus discípulos. Mas se eu for para onde? Jesus conversando com os discípulos. For para os céus com o Pai. Esse é o bate-papo de Jesus com os discípulos. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. O enviarei quem? O Espírito Santo. Quando o auxiliador vier, quem é o auxiliador? O Espírito Santo. Ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, que é o Espírito Santo de Deus, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito Santo não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Mim quem? Jesus. Jesus. Tudo que o Pai tem é meu.
Jesus falando. Tudo que o Pai, Deus tem, é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo vai ficar sabendo que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. É o Espírito Santo quem nos dá a convicção do nosso pecado e propicia a confissão desses pecados. Em outras palavras, é o Espírito Santo que convence de que estamos errados, de que pecamos, de que nós somos o problema, de que nós estamos com a visão errada a respeito do mundo, das situações, das pessoas. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos dá a convicção de vitória sobre o inimigo, sobre Satanás. Caso contrário, nós morreríamos de medo de andar pela vida. Mas é o Espírito Santo que nos dá essa ousadia para enfrentarmos a vida como ela é. É o Espírito Santo que nos ajuda a compreender as verdades de Deus. E é o Espírito Santo que nos ajuda a aplicar essas verdades de Deus que nós estamos aprendendo hoje, agora, nesse momento, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. É o Espírito Santo que nos ajuda. Quando oramos no Espírito, estamos mantendo um diálogo com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando oramos no Espírito, aí o nosso coração ele se abre, a nossa vida se abre, os nossos olhos se abrem, nós temos mais clareza das coisas, o coração é pacificado quando oramos no Espírito, e aí nós somos transformados por Deus, tanto na nossa vida interior, porque Deus revela quem nós somos, tanto nos nossos relacionamentos, porque aí Deus nos dá clareza de como nós devemos agir com o outro. Você entende isso? Diga amém. Amém. Tudo começa na oração, porque o Espírito Santo vai nos revelar. Ninguém pode glorificar a Jesus se o Espírito Santo não estiver presente. Ninguém. O louvor é em vão. Nós dizemos aqui, glória a Deus, aleluia. Nós podemos chorar, podemos nos ajoelhar, mas nada é em vão se não for pelo Espírito Santo de Deus. Nada é útil, tudo é em vão se não for pelo Espírito Santo de Deus. Tudo é em vão se não for pelo Espírito Santo de Deus. Você entendeu, amém? Amém. Aleluia, que bom. A oração é a comunicação com Deus e de Deus para comigo e com você. A oração. Por isso, muitas vezes, nós temos medo de orar, não é verdade? Fala sério. Vai que Deus pede algo que eu não quero entregar ainda. E aí? Nós temos medo de perguntar, muitas vezes, e buscar uma resposta a respeito da vontade de Deus. Porque a nossa vontade, a gente sabe qual é. Como sabemos que é Deus falando? Deus fala... Um dos sinais, uma das primeiras dicas que eu dou para você, se você quer saber se é Deus falando mesmo com você ou não, é que normalmente você não vai gostar do que você ouviu. É um caminho. Deus fala coisas que nós não gostamos. Ele pede para a gente renunciar aquilo que nós não queremos renunciar. Ele pede para a gente conviver com pessoas que nós não queremos conviver. Ele pede para nós irmos a lugares que nós não gostaríamos de ir. Ele pede para a gente abrir mão do nosso conforto. Nós não gostamos de abrir mão do nosso conforto. Abrir mão da nossa segurança. Nós não queremos abrir mão da nossa segurança e entregar tudo. Nós não queremos. Isso não é legal. O mais importante é buscarmos ouvir a voz de Deus. E quando ouvirmos essa voz, que nós não endureçamos o coração. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus hoje? Pode levantar a mão assim, eu já ouvi a voz de Deus hoje. O mais importante é que você não endureça o seu coração. Eu ouço a voz do Espírito Santo, domingo após domingo, semana após semana. Mas de nada adianta se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, porque Ele fala. Nós é que não ouvimos muitas vezes, mas continuarmos com o nosso coração endurecido. Continuarmos amargurados, não conseguindo perdoar, não conseguindo tolerar o outro, sendo impacientes, querendo que as coisas sejam do nosso jeito, no nosso tempo,
que as pessoas se adequem à nossa maneira de ver a vida, se ajustem ao nosso Deus. Você já parou para pensar isso? Ah, aquela pessoa foi com determinada roupa também. Isso não é jeito de se ir à igreja. Quem disse? Essa pessoa fala de um jeito, não está de acordo aqui com que a cartilha da Igreja Batista diz que tem que estar. O mais importante é que quando ouçamos a voz do Senhor, não endureçamos o nosso coração. O autor da carta aos Hebreus, você pode ir passando isso para mim, Paty, por favor? O texto é longo, trouxe isso aqui para você, esse texto de Hebreus capítulo 3. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele, Deus, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. 40 anos Deus falando e fazendo, e um povo se negando a ouvir a voz desse Deus. Por isso, fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento. Olha o juramento que Deus fez: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Conhece gente de coração duro? Gente de coração teimoso? Olha o que Deus está falando para essa gente. Versículo 12: minhas irmãs e meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplica a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. O que nós devemos fazer uns para com os outros? Animar. Cuidado com a sua próxima palavra de criticar o outro. Versículo 14: pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. Firmes até o fim. Versículo 15: é isso que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados quando se revoltaram contra ele. 16: quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando dos que se revoltaram. Portanto, vemos que eles não puderam entrar na terra prometida, porque não tiveram fé. A oração precisa ser feita no Espírito. O seu caminhar precisa ser um caminhar conduzido pelo Espírito. As suas palavras, as suas intenções, seus desejos precisam ser guiados pelo Espírito. Suas decisões, todo dia você toma decisões. Todo dia você é colocado diante de uma decisão para ser tomada, que ela seja tomada no Espírito. Terceira lição: a oração precisa ser feita em unidade. Vamos ler juntos? A oração precisa ser feita em unidade. O apóstolo Paulo continua: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Na tradução original, esse versículo, essas palavras, com toda a oração e súplica, a melhor tradução seria com o mesmo fim. Eu coloquei aqui para você entre parênteses: com o mesmo fim. Por isso vem esse tema. Vocês sabem que as mensagens expositivas que são expostas aqui na nossa comunidade de fé, esse tema não sou eu que crio.
a oração precisa ser feita em unidade. Não vem aleatoriamente, ela vem do texto. O texto está falando isso para a gente. Todos os pontos que nós vimos. Primeiro ponto, a oração precisa... cadê o primeiro ponto? O tempo todo é tempo de oração. Aqui o texto falando, orem em todas as ocasiões. Segundo ponto, a oração precisa ser feita no Espírito. O que o texto falou? Orem no Espírito. E terceiro, a oração precisa ser feita em unidade. Nessa tradução da Nova Versão Internacional, desta Bíblia que eu utilizo aqui, foi traduzido com toda a oração e súplica. Mas o contexto original é com o mesmo fim. E eu interpretei para você esse ponto dizendo que a oração precisa ser feita em unidade. O terceiro princípio é que a oração precisa ser feita em unidade. Dois são os entendimentos deste ensino. O primeiro é que a nossa oração não pode ser uma batalha contra a vontade de Deus. A nossa oração não pode ser uma batalha, uma luta, uma força contra a vontade de Deus. Você entende isso? Diga amém. Amém. Aleluia. Mas sim um movimento de submissão a Deus. Entendeu isso? Amém? A oração precisa ser um movimento de submissão à vontade de Deus, não um movimento contra a vontade de Deus. Tenho duas sobrinhas fazendo aniversário esse mês. A minha mais nova, que é a Júlia, que fez aniversário dia 29 agora, e nós celebramos semana passada com a minha irmã, com a minha família. Estava aqui, eles são do Rio de Janeiro, se você não sabe disso. E eles vieram passar a semana passada toda com a gente aqui. Nós celebramos a vida do aniversário da Júlia, um milagre que Deus fez, que foi a nenenzinha que sobreviveu. Ela era gêmea, você lembra disso? Alguns anos atrás, não vou fazer cálculo agora, mas ela fez 7 anos agora, semana passada. E aí é um milagre, é o nosso milagre, a Júlis, para a nossa família, a Júlia. E ela fez 7 aninhos semana passada, e hoje está fazendo aniversário a Isa, que é filha do irmão da Jéssica, minha esposa, do irmão mais velho da minha esposa, que é a Isa. E ela está fazendo hoje 8 aninhos. Por isso que a Jess não está aqui hoje com a gente, ela está celebrando com os pais dela que veio. Mas eu estou te dizendo isso porque quando eu estou nesse momento, e semana passada e essa semana, foram as semanas em que essas sobrinhas que eu amo tanto, elas mais me agradaram. E eu achei estranho. Por que elas estavam me agradando semana passada, que eu estava com a Júlia, e ela, meu tiozinho lindo, fofinho, meu tio Coquinho. Eu estava careca e ela começou a chamar minha careca de Coquinho, ela me chamou de tio Coquinho. E ela, meu tio Coquinho, fofinho, e apertando as minhas bochechas, e eu, mas tá muito amorosa essa Júlia, né? Tá querendo alguma coisa. E hoje com a Isa, o tempo que a gente conseguiu passar junto, ela também me agradando. Aí eu entendi, as duas interesseiras, querendo o presente do tio fofinho, Coquinho, amadinho, o mais bonitinho, e elas são assim, desse jeito. Criança é assim quando quer alguma coisa, é ou não é? Vem agradando, vem dizendo vovozinho, é ou não é, irmão Jorge? Vovozinha, mas eu te amo. Minhas sobrinhas são assim, manipuladoras, em outras palavras. E elas estavam querendo tirar um proveito de mim, porque eu sou o tio babão mesmo e dou presente, elas sabem o que vão conseguir, nem precisava tanto assim. Mas eu estou te dizendo isso porque assim são as crianças quando querem algo, se submetem, fazem tudo o que a gente quer. E assim somos nós quando queremos algo de Deus. Assim somos nós. Chegamos a Deus em oração, sabe, com aquela intenção por trás, cheio de firulas, cheio de flores, cheio de enfeite para Deus, e agimos como crianças em nossa oração. É por isso que os ensinos do Novo Testamento sobre oração vão nos falar tanto da eficácia da oração, quanto da necessidade dela estar de acordo e submissa à vontade de Deus. O ensino é que através da oração nós possamos conhecer, nos submetermos à vontade de Deus e nos ajustarmos a essa vontade. Você entende isso? Diga amém. Esse é o princípio do apóstolo Paulo. 1 João 5,14 diz o seguinte, vamos ler juntos em voz alta esse texto que está projetado? Você pode ler comigo?
E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nós atendemos as vontades dos nossos sobrinhos, dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que a gente ama. Nós atendemos, mas Deus atende a nossa vontade se for vontade dele. Você pode me perguntar, por que eu preciso me submeter? Por que nós precisamos estar sujeitos à vontade do Senhor? E eu respondo para você, simples assim, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 1 e 2, diz o seguinte, vamos ler juntos de novo? Você participa comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus ensinou que Deus não nos daria nada de ruim através de uma parábola, quando ele disse que o pai não daria uma cobra se o seu filho pedisse algo de bom, sim? Não daria uma cobra para o seu filho? E se o seu senso de percepção o fizesse imaginar que era um peixe, não é isso? Mateus capítulo 7. Submissão à vontade de Deus é maturidade na vida. Se submetermos à vontade de Deus, a oração precisa ser feita em unidade. Esta é uma forma de entendermos este pequeno trecho desse versículo. A outra maneira de entender este princípio é que se estamos nos submetendo à vontade de Deus, e se essa vontade está sendo revelada ao seu povo, ao povo de Deus, a nossa oração deverá ser de unidade com a igreja, com o corpo de Cristo e com os nossos líderes espirituais. Nós precisamos andar em conformidade. Esse é um outro princípio de entendermos esse pequeno trecho da palavra. Como é fácil, veja, como é fácil o diabo nos fazer imaginar, nos fazer pensar que nós somos os únicos que conhecemos a verdade. E quando eu digo nós, é nós crentes em Jesus. Há uma arrogância em nós crentes em Jesus por conhecermos Jesus. Nós achamos que somos os detentores da verdade. Nos achamos melhores que alguém que vai num terreiro de macumba, por exemplo, no candomblé. Há essa arrogância. E é um cuidado que nós devemos ter, porque isso é a obra do maligno. Quando coloca esse nariz empinado, dizendo nós conhecemos a verdade. Não é isso que Jesus nos ensina. Como é fácil deixar o diabo nos fazer pensar que nós somos insubstituíveis. Como é fácil deixarmos o diabo nos enganar, achando que nós somos insubstituíveis e que nós somos o centro das atenções. Como é fácil deixarmos o diabo imaginar que o universo gira em torno da gente. Como é fácil deixar que o diabo nos faça alguém que luta contra a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Ao invés de lutarmos e travarmos as nossas lutas de joelhos em oração contra Satanás e os seus demônios, nós começamos a lutar contra as pessoas. Mas a palavra já nos ensinou que a nossa luta não é contra seres humanos, contra carne, sim contra principados e potestades. 1 Timóteo, Paulo escrevendo ao seu amigo ali, Timóteo, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Da mesma maneira, isso pode acontecer dentro da nossa casa.
onde as mágoas que nós trazemos no coração para com os nossos familiares podem quebrar a unidade da família. E o resultado dessa quebra de unidade é que as nossas orações serão interrompidas. Seja na unidade familiar, seja na unidade eclesiástica aqui da igreja, do corpo, da família da fé, seja da nossa família de sangue, nós precisamos orar pela unidade. A nossa oração precisa ser feita em unidade. Unidade. 1 Pedro 3,7: igualmente vós, maridos, coabitai com ela, esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Para quê? Para que tudo isso? Para que não sejam impedidas as nossas orações. Como anda a sua unidade? Como vai a unidade da sua oração em termos da vontade de Deus, de estar submisso à vontade de Deus e da paz e comunhão com a sua igreja, com a sua liderança e com a sua família? Existe algum relacionamento quebrado que possa estar impedindo as suas orações? Esse ponto da mensagem nos ensina que é tempo de nós restabelecermos conexão, a comunhão e o poder da oração. Amém? Você entendeu isso? Ficou claro? Amém? Amém. Quarta lição: a oração deve ser feita em vigilância. O texto continua: tendo isso em mente, estejam atentos. Em outras versões, sejam vigilantes, estejam vigiando. O quarto princípio que o Paulo nos ensina sobre a oração é vigilância. Todo soldado precisa ser vigilante. A grande imagem que está por trás aqui dessa palavra é que a sentinela, aquele que vigia, a sentinela na sua vigilância, ela deve ser capaz de discernir o seu ambiente. Aquele que vigia deve ter a capacidade de discernir o seu ambiente. Por exemplo, aqui Paulo está usando essa figura do vigilante como um soldado que está vigiando para ver se o inimigo não vai se aproximar da sua cidade. Esse inimigo pode vir camuflado. Então o sentinela precisa estar atento aos movimentos das árvores, da vegetação. Por isso o sentinela precisa estar vigiando, atento para com o inimigo, para ele poder discernir o que é inimigo e o que não é inimigo. O que Paulo está nos ensinando é que nós devemos usar as nossas orações como meio de discernir a vida, de discernir as circunstâncias como boas e as circunstâncias como más. Mas nós precisamos da oração. É através da vigilância em oração que nós podemos discernir todas as questões da vida. Essa foi a recomendação do nosso Senhor e Salvador Jesus. E ele disse o seguinte: Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas, que as bebedeiras, os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. O dia que o Senhor voltar, esse dia, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Você quer estar de pé na presença de Jesus quando ele voltar? Amém. Você deseja isso? Amém? Então, esteja vigilante, atento. O que nos impede de vigiar, de discernir a vida através da oração, é quando nós estamos entulhados de coisas nossas, dos outros, dos problemas da vida. Isso é uma tática de Satanás. Nos preencher os nossos pensamentos, os nossos desejos com coisas que não são do Senhor. E aí nós entulhamos lixo, tudo que não é de Deus.
O que nos impede de vigiar, de discernir a vida através da oração é quando nós estamos intoxicados também. Perdemos a capacidade de discernir, porque algo diferente da voz do Senhor está controlando os nossos pensamentos. E aí nós estamos intoxicados. São pecados, são vícios, são desejos, são tantas coisas que vêm ocupar o lugar do Senhor na nossa mente, no nosso coração. Quando nós estamos adormecidos também. Conhece gente que está dormindo. Os nossos olhos estão tão pesados que nós não conseguimos nos manter mais atentos à voz do Senhor. O cansaço, nós estamos exaustos e isso impede de ouvirmos a voz do Senhor. Talvez um dos maiores problemas da vida cristã, da nossa caminhada, é que muitos crentes não têm capacidade mais de discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz de si mesmo. Por quê? Porque não estão atentos, vigilantes. Não estão mais atentos nem vigilantes. São como crianças espirituais que não têm a capacidade de discernir os perigos, as tentações, as armadilhas, os tropeços, os buracos que a vida coloca, e por isso com facilidade e até mesmo com certa ingenuidade são levados para o mal. Falsas doutrinas, são o que a palavra diz de ventos de doutrinas. Conhece crente que é crente há muito tempo e se deixa levar por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas. São as amizades que corrompem também o nosso estilo de vida, negócios, o trabalho que escraviza. Conhece gente que é escrava do trabalho? Foi por isso que no dia mais difícil e crítico da vida de Jesus, lá no jardim do Getsêmani, Jesus ensinou algo preciosíssimo para os seus discípulos. E eu coloquei para você. Vamos ler em voz alta juntos? Você pode ler junto comigo? Você que está adormecido, acorde agora. Acorde e leia em voz alta esse texto comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Como você tem vigiado? Você tem trazido a presença do Senhor em oração, todas as coisas, para que Ele possa ajudá-lo a discernir o que é vontade dEle e o que não é vontade dEle? Seus negócios, a sua família, os seus relacionamentos, a sua vida financeira, a sua vida de comunhão com Deus, os desafios que surgem diante de você e você precisa tomar decisões. Você lembra daquele hino muito antigo, chamado O Grande Amigo? Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Que paz perdemos sempre! Que paz perdemos sempre! Que dor no coração! Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecermos, Cristo sempre atende. Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Que lindo! Quantas verdades!
Mas como é verdade que nós não nos apropriamos desse amigo, deste melhor amigo Jesus em oração? Muitas vezes. Como nós precisamos aprender sobre vigiar, estarmos atentos em oração. Você tem levado tudo a Cristo em oração? Você tem vigiado? Que áreas da vida lhes parecem mais difíceis de levar a Cristo Jesus? No que você precisa aprender a vigiar? Quinta e última lição. A oração deve ser perseverante. A oração deve ser perseverante. Perseverem na oração por todos os santos. O quinto princípio apresentado por Paulo é a perseverança. Talvez porque Paulo mesmo tivesse vivido muitas lutas que o desanimaram. Lutas que o desanimaram. Lutas que o fizeram pensar em desistir. Lutas que os desafiaram, que o desafiou a perseverar na presença de Deus e na vontade de Deus. E a não permitir que a comunicação entre ele e o Pai fosse cortada, desestabelecida. Talvez por isso Paulo fala sobre a perseverança. Vale lembrar que ele está preso aqui, condenado. E um homem preso e condenado fala sobre perseverança. Talvez possa ser por isso, mas em todo caso, um dos ensinos mais claros que Jesus mesmo nos apresentou foi que a oração eficaz é a que persevera na presença do Senhor. Jesus contou várias parábolas a respeito deste assunto. Lucas capítulo 8, se você quiser ler e anotar para você ler depois, nós vamos ver a parábola do juiz iníquo, do juiz injusto. Nós vamos ver a parábola do vizinho que pede pão. Nós vamos ver a história, a parábola do bater que a porta se abre. Lucas capítulo 8. Veja, já nesse tempo, no tempo de Jesus, as pessoas tinham dificuldade em esperar com paciência no Senhor. Porque esperar com paciência no Senhor é prova sobre a perseverança. Hoje parece ser ainda pior, não é verdade? Nós vivemos na era do imediato, instantâneo. Por isso nós temos dificuldade para entender que nem tudo será do jeito e no tempo que nós imaginamos. Nós temos dificuldade. Se você conhece alguém que está com dificuldade de esperar, de perseverar, fale isso para essa pessoa essa semana. Se cale, fique quieto, espere. O tempo não é seu, é de Deus. Acalme seu coração, fique em paz, anime alguém assim. Nós lemos sobre isso. Perseverar na oração é confirmar a nossa fé naquele que tem o controle sobre todas as coisas, Jesus. Perseverar na oração é confirmar a nossa fé. Perseverar na oração é entrar na batalha espiritual com o discernimento que a luta ainda não terminou, mesmo que Jesus já tenha nos dado a vitória, que o inimigo já tenha sido derrotado, mas a luta ainda não terminou. A luta terminará quando nós fecharmos os olhos aqui nessa terra e nós abrimos na eternidade. Enquanto isso, é luta, batalha, guerra. Nós já temos a vitória e Jesus já venceu o inimigo, mas a luta continua. Isso é perseverar, é enxergar a realidade com olhos espirituais. Nós falamos sobre isso ao longo dessas mensagens. Hoje é a 14ª mensagem de Efésios. Mais de 3 meses nós estamos estudando essa carta, mergulhados nessa carta. E aí nós já vimos sobre trocar as nossas lentes, colocar as lentes espirituais. Isso é perseverar na oração, ver o que os outros não podem ver em oração, sem se abalar pelo que alguns estão vendo. Amém? Aleluia. Perseverar na oração é fé em ação. Perseverar na oração é trazer à realidade, a nossa realidade, o que só existe no mundo espiritual. Como você vai trazer a realidade, a esta realidade, o que existe no mundo espiritual? Através da oração. Orando. Os discípulos, no início do ministério de Jesus, no início da sua caminhada, depois que Jesus partiu,
não sabiam perseverar na oração. Eles até se admiravam da presença de Jesus, da perseverança de Jesus, quando se retirava para ir orar. Constantemente Jesus fazia isso. Se afastava das pessoas, ia ter o seu tempo de oração, e os discípulos se admiravam disso, mas à medida em que eles foram amadurecendo na fé, no conhecimento do Cristo, o que aconteceu? Eles começaram a entender a importância de se perseverar na oração, e eles nunca conseguiriam terminar a obra que lhes foi proposta, a convocação, a missão que Cristo deu para eles, se eles não perseverassem na oração. Eles tiveram que perseverar em Jerusalém até que o Senhor lhes enviasse o seu Espírito Santo. Hoje nós já temos o Espírito Santo de Deus que nos auxilia e intercede por nós e nos dá a direção. Os discípulos não tinham o Espírito Santo de Deus e eles tiveram que enfrentar 10 dias ali até que descesse o Espírito Santo de Deus, e foram os 10 dias mais longos para os discípulos de Jesus. Mas eles precisavam então perseverar. E você tem perseverado? Quais são as coisas que têm desanimado você? Que palavra, hein? Obrigado, Jesus. Eu agradeci muito, Jesus, por essa palavra essa semana. O que tem te desanimado? Que situações o inimigo tem usado para angustiar a sua alma? Que situações o inimigo tem usado para lhe dizer que Jesus não se importa, não te ouve e não vai atender você? São essas as verdadeiras batalhas do nosso dia a dia. Essas são as verdadeiras batalhas do nosso dia a dia. Perseverar na oração. Quais são as promessas que você recebeu do Senhor e que você aguarda o seu cumprimento em oração perseverante? Paulo nos desafia a orar por nós mesmos e por nossos irmãos. Quem são as pessoas que são alvo das suas orações? Quem são as pessoas que são alvos das suas orações? Essas são as 5 lições que o apóstolo Paulo nos ensina em um versículo. Lindo, não é mesmo? É ou não é? Incrível! Um versículo, 5 lições. E aí Paulo termina. Depois de nos ensinar como devemos orar em meio à batalha espiritual, Paulo nos mostra 2 motivos pelos quais devemos orar. E ele encerra seus ensinamentos, sua fala, sua escrita. Orem também por mim, ele diz, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Seja-me dada a mensagem, para que torne conhecido o mistério do Evangelho. O que é o Evangelho? Cristo Jesus. Pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele quem? Jesus. Cristo Jesus. Eu fale com coragem, como me cumpre fazer. 2 motivos pelos quais devemos orar. Depois dessas 5 lições que o apóstolo Paulo nos dá. Porque devemos perseverar em oração. 2 motivos pelos quais devemos perseverar em oração. Primeiro, é que falemos aquilo que Jesus quer. Que a nossa boca se abra para falar a mensagem de Jesus. Está aqui, ó. Orem também por mim para que quando eu falar, ou seja, nem todo tempo é tempo de se falar. E então, quando eu for falar, seja-me dada a mensagem. Qual mensagem? Do mistério do Evangelho. Daquilo que Deus quer, do que Jesus quer que eu fale. Quando falamos a mensagem de Jesus, no poder do Espírito Santo, os sinais de Cristo, a vontade de Cristo se comprovarão, acontecerão, e a nossa mensagem será verdadeira, de fato, a mensagem de Cristo Jesus. Este era o entendimento da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos, e o motivo da sua enorme e tremenda ousadia, igreja de Palmeira. Essa era a motivação, esse era o entendimento da igreja
da primeira igreja, da igreja primitiva. Atos capítulo 4, eu coloquei o texto ali para você. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falam com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, olha o que aconteceu: tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Por isso Paulo insiste que toda a igreja deveria orar por ele. Foi o que nós lemos. O prisioneiro do Senhor, para que lhe fosse dada a palavra, ou seja, a mensagem com autoridade, poder, a fim de que o evangelho não ficasse preso nas suas algemas, nas suas cadeias. E ao que tudo indica, esse foi o sentido de resposta que Paulo teve quando escreveu a carta aos Filipenses. Ele escreveu Filipenses 1, 12 a 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, que é por Cristo que estou em prisões. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Por isso, quanto maior for a batalha, mais poder e autoridade precisamos pedir para quem? Para Jesus, para o Espírito Santo de Deus, para que em meio às pressões da vida, possamos lutar a batalha da fé, saqueando o inferno, vencendo a verdadeira batalha, que é contra Satanás e os seus demônios. Você entende isso? Diga amém. Amém. Talvez essa recomendação do velho apóstolo seja a que mais negligenciamos em oração. Algumas vezes nós até estamos dispostos a orar e a pedir oração pela vida de um pastor ou de um missionário, não é verdade? Nossos missionários que estão por aí. Porque nós imaginamos que eles sim enfrentam batalhas. Mas nem sempre nós estamos dispostos a perceber que nós, eu e você, precisamos que o Senhor nos dê essa autoridade espiritual para sermos sua testemunha onde Ele tem nos colocado. Nós precisamos desse poder e dessa autoridade. Nós não precisamos transferir isso para os outros. Nós precisamos pedir essa autoridade para que nós sejamos essas testemunhas vivas do poder e da autoridade de Cristo onde Ele tem nos colocado. Você entende isso? Diga amém. Amém. O segundo motivo pelo qual nós devemos orar perseverantemente em meio à batalha é com relação à nossa coragem para fazer o que Deus quer que façamos. Coragem para fazer a vontade de Deus. Foi o que nós lemos. Pode parecer estranho esse motivo de oração, mas na verdade, em muitos momentos das nossas vidas, este é o centro da nossa batalha. Deus pede para fazermos algo e nós não fazemos. Guerra. Na experiência de Jesus, a maior batalha que ele travou, na experiência de Jesus, não foi a tentação no deserto que nós falamos semana passada, que eu citei aqui semana passada. Qual você acha que foi o dia mais difícil na vida de Jesus Cristo? Para pensar aí. Eu respondo para você. Foi aquela noite no Getsemane. Foi o dia mais difícil, foi a maior batalha da vida de Jesus. Lá no jardim do Getsemane, quando ele precisou colocar de lado a sua vontade. Quando ele precisou colocar de lado o medo da morte. Qual era a vontade de Deus? Morrer na cruz? De Jesus. Jesus queria morrer na cruz? Fala sério. É lógico que não. Quem é que quer morrer na cruz? Jesus teve medo da cruz? Teve medo da cruz. A palavra diz que ele era humano como nós. Ele teve medo da cruz. Ele não queria a cruz. Ele precisou colocar de lado a sua vontade, o medo da morte e o medo da cruz. Foi ali que a maior batalha da vida de Jesus foi travada. Da mesma maneira,
Paulo pedia a intercessão da igreja a seu favor. Para quê? Para que ele tivesse a coragem de fazer a vontade de Deus que ele sabia que precisava fazer. Ele precisava pregar a Jesus, mesmo preso, mesmo que isso significasse a condenação dele à morte. Paulo continuou pregando. Uma das armas que Satanás vai usar contra você é exatamente essa: o medo. Medo de fazer a vontade de Deus. Jesus nos ensina, finalizando, igreja, em Mateus capítulo 12, o seguinte: nós precisamos fazer a vontade de Deus. E ele fala sobre aqueles que não fazem a vontade de Deus, e Jesus nos ensina o seguinte: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. A nossa oração precisa ser: Senhor, dá-nos coragem para fazer a Tua vontade. Deixar o que o Senhor quer que eu deixe. Coragem, não fazer o que o Senhor não quer que você faça. Ir onde o Senhor quer que você vá. Entregar o que o Senhor quer que você entregue. Sofrer o que for necessário sofrer. Perdoar a quem o Senhor quer que você perdoe. Pregar, testemunhar, mesmo que as pessoas façam um conceito errado de você. Paulo, ele era coerente com a sua humanidade e consciente do poder de Deus na sua vida, e ele sabia que Deus lhe daria coragem, autoridade do Espírito para fazer o que era preciso ser feito. E você? Tem orado assim? Deus, dá-me coragem para fazer aquilo que eu sei que precisa ser feito, e revela-me a tua vontade para eu fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Você deseja se tornar um homem, uma mulher de oração perseverante? Esse é o desafio para você nessa noite. Todo tempo é tempo de oração. Todo tempo é tempo de oração. Vamos ler em voz alta? Lê junto comigo essas lições que nós aprendemos hoje. Todo tempo é tempo de oração. A oração precisa ser feita no Espírito. Ela precisa ser feita em unidade. Ela precisa ser feita em vigilância. Ela deve ser perseverante. O resultado, vamos ler juntos o resultado disso tudo? Receberemos a mensagem de Jesus e teremos coragem para realizar o que Ele quer de nós. Amém. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos e a orar então. Queria te convidar a agradecer a Deus por esse tempo que você escolheu estar aqui. Queria que você orasse pelas pessoas que não puderam estar aqui hoje. Faça isso agora então. Ore por elas. Diga assim: Espírito Santo de Deus, visita agora. E aí você dá o nome dessa pessoa que você